Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos trabalhar a aula 25, tá? Que tem como tema os intervalos reais. Por favor, acompanhem comigo lá na página 302. Primeiro, vamos fazer aqui vamos relembrar, né? Vamos fazer a leitura aqui dessa primeira parte, que é a definição, tá? Só para lembrar o que é um intervalo aberto, o que é um intervalo fechado, limitado, ilimitado, tá? Então, antes de nós começarmos, vamos ler aqui, por favor, acompanhem comigo. Podemos fazer as operações usuais de conjuntos para intervalos reais, uma vez que são subconjuntos dos reais. Lembrando que para A e B reais, como A menor que B, temos as seguintes notações para os intervalos. Então, assim, pessoal, a primeira coisa que eu já queria relembrar com vocês, primeiro vamos olhar aqui vou pegar esse daqui só como exemplo, tá? Lembrando, pessoal, que quando o aberto estiver voltado para o número, isso quer dizer que é maior, tá? Quando o aberto aqui do conectivo estiver voltado para o número, deixa eu até dar um zoom aqui. Pronto, melhorou. Quando o aberto estiver voltado para o número, isso quer dizer que é maior. Então, a leitura se diz x é maior que a, tá? Caso seja o contrário, quando a pontinha está voltada aqui para a variável, ó, nós dizemos que é menor, tá? Nós dizemos que isso daqui é menor. Então, x é menor que a, tá? Então, isso daqui é a primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem. Vamos analisar aqui, ó. Quando o abertinho estiver voltado para o x, nós dizemos que x é maior que alguma coisa. Nesse caso aqui, nós temos que x é maior que a, certo? Quando a pontinha está voltada para o x, nós dizemos que x é menor que a. Tá? Outra coisa também que eu queria lembrar com vocês é que quando nós temos o tracinho embaixo, né, do conectivo aqui, do maior ou menor, nós temos que é igual, tá? Nesse caso aqui, é menor ou igual. Quando ele não tem o tracinho, quer dizer que é só igual, tá? O que quer dizer que não inclui o A. Nesse daqui inclui o A, nesse daqui não inclui o A, certo? Então, primeiro, retomado esses conceitos, né? Vamos aqui analisar os tipos de intervalo, tá? Nesse primeiro caso aqui, nós temos um intervalo fechado, tá? Tal que x pertence aos reais e, ó, vejam aqui o conectivo, tá? E x é maior ou igual a e x é menor ou igual a b. Quando nós estamos falando de intervalo fechado, pessoal, que nós temos duas extremidades, nós sempre começamos a leitura pelo x, tá? Então, ó, intervalo fechado, nós temos que x é maior ou igual a x é menor ou igual a b. Essa daqui é a representação na reta dos reais, tá? Nós temos bolinha fechada, certo? Sendo que temos esses valores limitados aqui entre A e B, tá? E outra coisa também é a representação na forma de intervalo aqui, as chaves são voltadas para dentro quando nós temos fechado, tá? Nesse caso aqui, ó, aberto, intervalo aberto, nós temos que x pertence aos reais e x é maior que A e x é menor que b, certo? Aqui, quando a gente faz a representação na forma de intervalo, como é aberto, reparem que não tem o sinalzinho aqui embaixo. Na forma de intervalo, as chaves são voltadas para fora ou nós usamos parênteses, tá? O parênteses só pode ser usado quando é intervalo aberto, certo, pessoal? Quando é intervalo fechado, é só as chaves mesmo, tá? Então, aqui nós temos duas formas. Ou a gente representa com as chaves voltadas para fora, quando é aberto, ou com parênteses, tá? E aqui na reta dos reais, nós temos a bolinha aberta, certo? Então, essas são as representações para quando nós falamos de aberto, tá? Chaves voltadas para fora, bolinha aberta,
e aqui sem o tracinho. Quando é fechado, nós temos o tracinho, as chaves voltadas para dentro e as bolinhas pintadas, tá? Nesse caso aqui, nós temos um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Então, como que a gente faz a leitura? X pertence aos reais e X é maior que A e X é menor ou igual a B. Então, aqui a chave vai estar aberta no A, fechada no B, ou com parênteses em A e chaves em B. Na representação da reta, nós temos a bolinha aberta em A e a bolinha fechada em B, tá? O item 5, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, vamos lá, a leitura. X pertence aos reais e X é maior ou igual a A e X é menor que B, tá? Novamente, aqui nós temos a chave voltada para dentro em A, chave voltada para fora em B, ou chave voltada para dentro em A, parênteses em B, e aqui na representação da reta numérica nós temos bolinha fechada em A, bolinha aberta em B, tá? Agora nós vamos passar para outros tipos, né, que são intervalos ilimitados. Eles são limitados em apenas uma extremidade, tá? Então, aqui o item 5, intervalo limitado à direita e fechado de origem em A. Então, como que a gente lê isso daqui? Nós temos que X pertence aos reais e X é maior ou igual a A, tá? Então, no caso, o que ele está falando? Que assume, né, valores maiores ou iguais a A. Sei lá, se esse A fosse 1, ele assumiria valores 1, 2, 3, 4, 5 e aí caminha para o mais infinito, tá? Tanto que aqui nós temos o mais infinito, né? O uso do mais infinito. Então, aqui vai ser fechado em A, aberto em mais infinito. Sempre vai ser aberto, tá, pessoal? Quando a gente fala de infinito, essas questões, sempre vai ser aberto, ok? Aqui, ó, intervalo limitado à direita, aberto de origem em A. Então, como que a gente vai fazer a leitura? X pertence aos reais e X é maior que A, certo? No caso, a nossa chave vai estar voltada para fora e aberto no mais infinito, certo? Da mesma forma que eu usei aqui como exemplo, se o A fosse 1, nesse caso aqui, o 1 não entra, certo? Por quê? Porque não é fechado, tá? Então, ele vai assumir valores, vai ser valores maiores, por exemplo, 2, 3, 4, e aí caminha até o mais infinito, tá? Então, nós temos essa notação aqui, chave aberta em A e aberto no mais infinito, bolinha aberta em A, caminhando para o mais infinito. Aqui eu esqueci de comentar também da reta dos reais, tá? Mas vai ser bolinha fechada em A, caminhando na reta para o mais infinito, certo? Aqui, intervalo ilimitado à esquerda, fechada de origem em A. Então, como que a gente lê isso daqui? X pertence aos reais e X é menor ou igual a A. Nesse caso aqui, pessoal, vou dar um exemplo. Vamos supor de novo que o meu A seja 1. Ele vai assumir todos os valores menores ou iguais a 1. Nesse caso aqui, por conta do tracinho, o 1 entra, né? Então, valores menores que ele vai ser 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e aí vai caminhando até o menos infinito, tá? Então, aqui nós temos que é aberto em menos infinito, fechado em A, tá? Ou essa representação aqui com os parênteses. E na reta dos reais, nós temos a bolinha fechada em A e o tracinho caminhando para o menos infinito, certo? Aqui, nós temos o último caso, né? Que é o intervalo ilimitado à esquerda, aberto de origem em A. Então, nós temos a leitura. X pertence aos reais e X é menor que A. Então, nesse caso, se nós fôssemos pegar o mesmo exemplo, aqui o 1 não entraria, né? Entraria todos os valores menores que ele. Então, por exemplo, 0, menos 1, menos 2, e aí caminhando até o menos infinito, tá? A representação aqui em forma de intervalo vai ser aberto no menos infinito, aberto no A,
E na reta dos reais vai ser uma bolinha aberta caminhando para o menos infinito, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai partir para fazer os exercícios, tá? Então, no item 1 aqui, ele está pedindo, né, dê a notação dos intervalos para cada conjunto de números reais a seguir. Então, vamos lá. Aqui pela leitura, nós temos x pertence aos reais e x é maior que menos 4 e menor que menos 7. Então, primeira coisa, pessoal, aqui nós temos... Reparem que tem o tracinho embaixo, então a gente já sabe que as chaves vão ser voltadas para dentro. Para aonde que elas estão sendo limitadas? Em 4 e 7, tá? Então, esse daqui vai ser a representação do nosso intervalo. Aqui, x pertence aos reais e x é maior que 4 e x é menor que 7. Então, vamos lá. Nós temos que ele é maior que 4 e menor que 7. As nossas chaves serão voltadas para fora, porque nós não temos o tracinho aqui embaixo. Então, é um intervalo aberto, tá? Agora aqui desse lado, deixa eu dar um zoom. Pronto. X pertence aos reais e x é maior que 4 e x é menor ou igual a 7. Então, vamos lá, pessoal. Ele vai ser limitado em 4 e limitado em 7. Vai ser aberto, então chaves voltadas para fora, fechado em 7, chave voltada para dentro, tá? Aqui, x pertence aos reais e x é maior ou igual a 4 e x é menor que 7. Então, novamente, ele está limitado no 4 e no 7, tá? Sendo que ele vai ser maior ou igual, então a chave é voltada para dentro, menor que 7, então a chave vai ser voltada para fora, tá? Aqui, reparem agora que vai ser limitado em apenas um lado, tá? Então, é um intervalo ilimitado aqui, certo? Então, nós vamos ter x pertencente aos reais e x é maior ou igual a menos 1. Então, vamos lá. Menos 5, perdão. Ele vai ser maior. Então, se ele é maior, pessoal, ele vai caminhar para o mais infinito, tá? Mais infinito sempre vai ser aberto. Aqui, nós temos que é maior ou igual. Então, aqui, nossa chave vai ser fechada, tá? Voltada para dentro. Aqui nós temos x pertence aos reais e x é maior que menos 5. Então, novamente, nós temos que ele é limitado no menos 5 e está caminhando para o mais infinito. Só que agora ele não é fechado no 5, ele é aberto. Então, as nossas chaves são voltadas para fora, tá? Aqui, x pertence aos reais e x é menor ou igual a 9. Então, vamos lá, pessoal. Ele está limitado em 9, limitado igual também, né? Então, é uma chave fechada e ele está caminhando para o menos infinito, tá? Então, aqui, nós temos aberto em menos infinito, fechado em 9, tá? E o último, x pertence aos reais e x é menor que 9. Então, ele está limitado em 9, caminhando para o menos infinito. Aqui vai estar aberto no menos infinito e também vai estar aberto em 9 porque não tem o tracinho embaixo. Então, assim fica a representação dos nossos intervalos, tá? Aqui o exercício 2, ele está pedindo para nós darmos, né, a notação de intervalo para cada conjunto de números reais apresentados a seguir. Então, nós temos a reta dos reais e agora ele quer que nós demos, né, a resposta em forma de intervalo. Então, vamos lá, percebam uma coisa aqui, pessoal, nós temos uma reta, um segmento de reta, né, que está limitado em duas extremidades. Então, ela está limitada em menos 2 e em 5. Vamos analisar agora se é bolinha aberta ou fechada. Nós temos bolinha fechada
em ambas as extremidades. Isso quer dizer que é um intervalo fechado, então as nossas chaves são voltadas para dentro, tá? Aqui, nós temos que as extremidades são 5 e 18, então está limitado em 5 e 18. Vamos observar agora a bolinha. Aqui para o 5, ela está aberta, então é um intervalo aberto, chave voltada para fora. Aqui nós temos a bolinha do 18 fechada, isso quer dizer que é um intervalo fechado, chave voltada para dentro, certo? Vamos virar aqui a folha. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Vamos lá. Intervalo limitado em 3/4 e raiz de 3. Então, vamos lá. Nós vamos ter 3/4 e raiz de 3. Aqui, ó, no 3/4, opa, pera lá. Aqui no 3/4, a bolinha vai estar fechada. Isso quer dizer que é um intervalo fechado, as chaves são voltadas para dentro. Aqui a bolinha está aberta, quer dizer que é um intervalo aberto, então nossas chaves vão ser voltadas para fora, tá? Deixa eu dar mais um zoom aqui. Pronto. Aqui nós vamos ter limitado em -meio e em raiz de 2. Vamos olhar agora as bolinhas. Ambas bolinhas estão abertas, então ambas as chaves vão ser voltadas para fora, tá? Nesse caso aqui, reparem que está sendo limitada em apenas um ponto, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Que vai estar limitado em -2. Reparem que a reta está caminhando para valores positivos, então ela está caminhando para o mais infinito. Analisando a bolinha aqui, nós temos que ela é fechada, logo o meu intervalo é fechado, chaves voltadas para dentro. Aqui, ele está limitado no raiz de 5 e reparem que novamente ele está caminhando para valores positivos, então é mais infinito. A bolinha está aberta, então é um intervalo aberto, chaves voltadas para fora, tá? E aqui por último, nós temos o 2/3, está limitado em 2/3, então. E aqui percebam que os valores estão caminhando para valores negativos, né? Valores menores que eles, menores que 2/3. Então, está caminhando para o menos infinito, aberto, e aqui a nossa bolinha é fechada, intervalo fechado, chaves voltadas para dentro. Agora, pessoal, eu vou pegar e a partir do exercício 3, eu vou fazer com vocês numa folha, tá? Então, deixa eu fazer a troca aqui. Agora eu vou tirar o zoom. E aqui nós vamos ter o exercício 3, tá? Então, dados esses conjuntos aqui, né, A, B e C, ele pede para nós calcularmos cada um desses itens aqui. Bom, pessoal, eu gosto de fazer essas operações com esses quadros, tá? Vocês podem estar fazendo até mesmo de cabeça, né? Só olhando, observando os intervalos, se vocês já tiverem uma percepção muito maior, né? Ou se não, vocês podem fazer desse mesmo jeito que eu tô fazendo, só que ao invés de ser quadrinhos, assim, vocês podem fazer com a própria reta, tá? Igual a gente estava trabalhando no exercício anterior, vocês podem estar fazendo com a própria reta, tá? Então, vamos lá. O primeiro caso aqui, ele quer A intersecção com B. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos colocar os extremos aqui, né? Porque reparem que são intervalos limitados, tá? Então, o primeiro passo é colocar todos os valores aqui das extremidades para nós traçarmos os intervalos, tá? E lembrar sempre de ser em ordem crescente, tá, pessoal? Então, os extremos de A e B em ordem crescente serão 3, 5, 7 e 10, tá? Aqui eu vou fazer com canetinha
Mas aí vocês podem fazer com o que vocês quiserem, tá, pessoal? Bom, o que a gente vai ter aqui primeiro? Vamos fazer a representação do A, tá? O A ele vai ser fechado em 3, fechado em 7. Então, eu vou aqui, bolinha fechada em 3, vou caminhar até uma bolinha fechada no 7, tá? Agora, o que nós vamos ter para o B? O B, ele é fechado em 5, fechado em 10. Então, vou pegar aqui e traçar o meu intervalo fechado em 5, fechado em 10, tá? O que a gente vai ter agora, pessoal? A intersecção, lembrando da nossa operação, né? Dos conceitos de operação, nós vamos pegar o intervalo, né? Os elementos que aparecem em comum em ambos os intervalos, tá? O que aparece junto, né? O que é igual em ambos os intervalos. O que a gente percebe que é igual aqui é justamente de 5 a 7, tá? Então, o nosso intervalo correspondente a A intersecção com B vai ser justamente o intervalo fechado de 5 e 7, certo? Aqui, pessoal, as bolinhas vão se manter, tá? Porque nós não temos, né, se fosse algum problema de conta que envolvesse denominador, que envolvesse restrições, mas nós estamos falando de intervalo, então aqui não tem nenhuma restrição, tá? Então as bolinhas elas vão continuar mantidas conforme o intervalo original dela, tá? Então aqui nós vamos ter A intersecção com B. Novamente, vamos colocar os extremos aqui. Os extremos de A e C vão ser menos 2, colocados em ordem crescente. Menos 2, 3, 6 e 7. Então, vamos lá. Para o A, nós temos que ele é fechado no 3, fechado no 7. O nosso C, ele vai ser aberto, então, ó, bolinha aberta em menos 2, fechado no 6. E agora a intersecção vai ser onde aparece essa minhoquinha junto, né? No nosso quadro aqui, que vai ser justamente do 3 até o 6, tá? Então, a resposta de A intersecção com C vai ser fechado no 3, fechado... Ai, perdão, pessoal, aqui é aberto, ó, é uma bolinha aberta, né? Então, aqui é aberto no 6, tá? Então, deixa eu passar um corretivo, apesar que eu acho que não vai adiantar, mas aqui é aberto e aqui é aberto, tá, pessoal? Aqui eu cometi um equívoco. Então, vamos lá. Continuando. B intersecção com C. Os nossos extremos aqui serão menos 2, 5, 6 e 10. Lembrando que eu tô pegando esses extremos dos extremos do intervalo, tá, pessoal? Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? O B vai ser fechado em 5, fechado em 10, certo? O C, ele vai ser aberto em menos 2, aberto em 6, e a intersecção vai ser esse pedaço que eles aparecem juntos. Então, vai ser fechado em 5 até aberto em 6, tá? Então, B união com C vai ser um intervalo fechado em 5, aberto em 6. Aqui, pessoal, se vocês quisessem, poderia até ter aproveitado esse quadro anterior e só ter feito a união aqui. Era até mais fácil, né? Poupava folha aí da nossa Amazônia. Bom, então vamos lá. Nosso intervalo aqui de B vai de 5 até 10. Nosso intervalo C vai de menos 2 até 6. A união, pessoal, lembrando que
A união é justamente unir todos os elementos do conjunto, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, aberto no -2 e fechado no -10, tá? Então, B união com C vai ser aberto em -2, fechado em 10, tá? Deixa eu tirar aqui a folha, que ainda tem mais alguns. Bom, agora nós vamos ter A união com B, intersecção com C. Bom, pessoal, aqui eu já tive o preparo de não precisar fazer A, B e depois a união deles, tá? Eu já sei que o meu intervalo A união com B, ele tem extremos 3 e 10, tá? Ele é limitado em 3 e 10. Então, ao juntarmos com os extremos do C, nós teremos -2, 3, 6 e 10, tá? Então, vamos lá. Para o A união com B, eu tenho bolinha fechada em 3, que caminha até o 10, tá? Bolinha fechada no 10. Aqui o C, nós vamos ter bolinha aberta em 2, caminhando até bolinha aberta em 6, tá? Agora, fazer a intersecção é fácil, né? Só pegar o intervalo que eles têm em comum. Então, ó, bolinha fechada no 3, bolinha aberta no 6, tá? Então, A união com B, intersecção com C, vai ser igual fechado no 3, aberto em 6, tá? Agora, B menos C. Vamos lá, pessoal. Quais os extremos de B menos C? Deixa eu dar uma coladinha aqui. Vai ser -2, 5, 6 e 10. O intervalo de B de 5 até 10 e o intervalo de C de -2 até 6. Lembrando que B menos C são os elementos que estão em B, mas não estão em C. Logo, vai ser o intervalo, né, que, vamos pensar assim, o que está em comum aqui, nos dois, você vai desprezar, só vai pegar a parte que não tem em comum aqui em C, tá? Então, no caso, qual que vai ser? Os elementos de B que não estão em C, vai ser justamente esse intervalo aqui, ó, 6 e 10, tá? Fechado no 6 e fechado em 10. Então, B menos C, fechado em 6, fechado em 10, tá? Agora, vamos para o exercício 4. Nós temos aqui uma série de conjuntos, né? Depois a professora acabou não escrevendo aqui, mas vocês deem uma olhadinha aí, tá? O que nós vamos ter aqui o primeiro item é D menos C. Então, vamos colocar aqui os extremos do conjunto. Vai ficar -3, -1 e 3. Tá? Acompanhem aí na apostila de vocês, por favor. O intervalo D, ele vai de aberto em -3 e mais infinito. Então, vamos lá. Ele é aberto em -3 e ele vai caminhar até o mais infinito. Ótimo. O nosso intervalo C, ele é fechado em -1 e aberto em -3. Então, ele é fechado em -1, aberto em -3. Agora, vamos analisar. Quais elementos de D não estão presentes em C? Bom, pessoal, aqui tá bem facinho enxergar, né? Nós temos que do -3 até o 1
não está presente em C, certo? E do 3 até o mais infinito também não está presente em C, tá? Então, a representação desse conteúdo, desse conjunto aqui, vai ser aberto em -3, fechado em -1, união com fechado em 3, aqui é uma bolinha fechada, tá? Fechada em 3, em mais infinito.